até chegarmos ao produto, a recepção do produto para poder repassar aos nossos consumidores, para poder fazer a venda aos nossos futuros potenciais consumidores. Então, a estrutura do ciclo de atividades ela precisa ser bem evidenciada, planejada. Transporte, o tipo de transporte, os custos do transporte precisam ser evidenciados quando se pensa em entrar num processo de internacionalização, de globalização. Os custos do transporte, os meios de transporte, as considerações operacionais, aí entra a questão das pessoas envolvidas no processo, a questão de línguas entra nessas considerações operacionais, conhecimento ou você obtém o conhecimento da língua, ou você vai buscar alguém que tenha conhecimento da língua para te dar apoio técnico, operacional, para poder o diálogo, intermediação, diálogo, compreensão. Entra também considerações operacionais, a questão de componentes, leitura, interpretação, conhecimento dos componentes, integração dos sistemas de informação, processo de globalização, de internacionalização, os sistemas que serão utilizados para conectar as empresas, eles precisam ser bem integrados. E aí é um grande problema, porque tal empresa tem um sistema, você tem outro sistema, o teu outro parceiro tem outro sistema, então há uma necessidade de integração de todos os sistemas para que a informação, os dados, os processos fluam de forma ágil e rápida, porque senão vai travar o processo. Integração e formação de alianças também, que é muito importante no processo de globalização. É uma forma de buscar contenção de custos no processo de formação de alianças. Parceiros de negócio. Uma transportadora que possa ser um parceiro de negócio, reduzindo assim custos para você no transporte das mercadorias. Então, as alianças, um parceiro, não concorrente, mas alguém que vai comercializar produtos similares, complementares, que pode reduzir o custo, as tarifas de deslocamento, de transporte. Então, a formação de aliança também é fundamental. Esses pontos, esses aspectos aqui, são muito importantes, que precisam ser estudados, planejados, pensados e organizados para que você consiga entrar numa globalização, em alguma etapa do processo logístico que venha a ser globalizado, e não ter problemas. Precisa estar devidamente planejado esses aspectos, pensado e planejado esses aspectos. E aí entra a questão das estratégias de globalização. As estratégias de globalização. O que são as estratégias de globalização? São as estratégias que serão utilizadas, que são as utilizadas dentro do que você pretende, de como você pretende atuar no mercado internacional. Então, são 4 estratégias de globalização observadas no material. 4 estratégias de globalização. Essas 4 estratégias aqui. Nenhuma estratégia doméstica múltipla, global e transnacional. Eu creio que vocês já estudaram o material. Eu vou querer agora que vocês interajam comigo e me ajudem a diferenciá-las em cada uma dessas estratégias. Creio que vocês já estudaram para poder vocês responder as questões da nossa atividade avaliativa. Quem pode ajudar aí? O que corresponde a cada uma dessas estratégias? Essa primeira aqui, nenhuma estratégia internacional. Quem pode ajudar? Vamos lá? Gostaria da ajuda de vocês aí, vamos lá? O que vem a ser cada uma dessas estratégias? Alguém pode contribuir?
Pira sumiu. Vamos lá, podem abrir o microfone aí e interagir comigo aí. O que vocês entendem por essas estratégias aí que vocês já devem ter lido, estudado o material para responder questões lá. Me ajudem aí. O que corresponde a essa primeira aqui, ó? Nenhuma estratégia internacional. Alguém pode me ajudar? Vamos lá? Alguém? O Zé Bento está entrando conosco também na casa, mas um que pode estar nos ajudando. Mas eu gostaria de quem está presente aqui, gente, vamos lá, se manifeste. O que é essa nenhuma estratégia internacional? Ela é muito fácil. Boa noite, Bento. Boa noite. Vamos lá. Bento, para se localizando à medida que chegou agora, a gente está falando das estratégias que são utilizadas pelas empresas para entrar no processo de globalização da sua logística, da logística globalizada. Não. Não, mas fecha aqui, senão vai ser escutar. Vamos lá, gente. Alguém pode ajudar aí? O que corresponde a essa estratégia aqui? Ó? Nenhuma estratégia internacional. Por aí. Cleiton, Haroldo, Manel, Sol. Vamos lá, participem. Essa primeira aqui que eu quero saber. O que corresponde a essa estratégia aqui? Nenhuma estratégia internacional. Ela está muito clara. Ô, rapaz, o que você fez aqui eu não sei. Nadinho no PT, Nadinho não, só que ele Eu não sei o que foi, Dani. Deixa assim, então, deixa assim. Relação, logística, economia. Por aí. Estou dando a mais fácil para vocês aí contribuírem aqui, ó. Nenhuma estratégia internacional. O que corresponde? Muito simples. Eu peguei o bonde andando aqui, professor. Tá bom, mas tem os coleguinhas que estão aqui que não querem se manifestar-se aqui. Eu sei que Haroldo e Manel estão ali, ó. Eu estou vendo eles, mas os outros aqui estão tudo desligados aqui, não querem se manifestar. Vamos lá. Eu vou começar com esse aqui, mas eu quero que vocês me ajudem nos demais. Essa estratégia aqui de nenhuma estratégia internacional de globalização do processo logístico, quer dizer, o processo ele é todo local. A empresa ela não tem foco em internacionalizar os seus processos logísticos, quer dizer, nem compra, nem venda, aquisição nenhuma. Não pensa em expandir além do território local, além do território internacional. Então, quer dizer, dada a empresa, ela não adquire produtos locais, ela não adquire produtos fora da sua região, do seu país. Então, sendo assim, ela não busca nenhuma estratégia de globalização, ela não busca nenhuma estratégia de internacionalização de nenhuma parte da sua cadeia logística. Compra tudo dentro do próprio país, vende tudo dentro do próprio país, não quer expandir para outros países, não pretende. Então, ela é simplesmente a sua estratégia local, logística local, cadeia logística local. Então, não pensa, não tem nenhuma estratégia internacional, não há nenhuma estratégia internacional. Essa empresa ela começa a ganhar território, a aumentar a sua necessidade de expansão comercial. E então ela começa a aproveitar oportunidades. E ela já começa a vender
por exemplo, na Argentina, colocou uma lojinha lá na Argentina, aqui um exemplo aqui, está colocando uma lojinha lá na África para vender esses produtos que são artesanais seus. Lá na África tem gente lá que gosta desses produtos artesanais que eu fabrico aqui no país. Tipo, Então ele coloca uma extensãozinha sua, né, lá num outro país. Essa seria basicamente uma estratégia doméstica múltipla. Doméstica múltipla. O porquê doméstica múltipla? Seria basicamente estar comercializando seu produto em outro país, mas de forma similar ao que ele já faz na sua região. Muito similar. Ele encaminha seus produtos de forma simples, por exemplo, através de um malote, para aquela lojinha que foi aberta lá, uma filialzinha sua lá naquele outro país, para vender os seus artesanatos. Então, está expandindo, já rompeu fronteiras, ele já tem uma estratégia, da sua logística para um mercado fora do país de origem. Então, já tem uma estratégia internacional. Mas é uma estratégia muito simples. É uma estratégia que não requer muita tecnologia, que não requer muitos recursos, que requer pouquíssimos recursos. O transporte translado é simples. É uma logística muito simples que é utilizado. A tecnologia que ele usa para acompanhar é tecnologia bem tranquila, bem simples também. O sistemazinho que ele acompanha toda a venda, compra e transporte da sua mercadoria para aquele ponto. Então, uma estratégia doméstica múltipla, no sentido de que é como se ele estivesse agindo da mesma forma que ele estaria agindo na sua comunidade, ele vendendo seus produtos naquele local. Doméstica múltipla. Uma extensão da sua lojinha. Estratégia doméstica múltipla. Acho que seria uma pequena infiltração, né? Um pequeno início de internacionalização. Um início de uma internacionalização de uma forma bem simples, modesta. uma franquia, né, professor? Fora do país, né? Não, nem franquia, porque franquia você está permitindo que outros explorem o teu produto. Mas não, é você que está levando o teu produto para ser comercializado num outro local, fora do país. É uma continuação da sua lojinha, uma filial. Uma filial. Ah, sim, filial. Era essa palavra aí, fugiu do... Isso. Por isso esse nome, Falei doméstica franquia. múltipla. Doméstica múltipla é como se fosse uma filial, mas uma coisa muito simples. É um processo de internacionalização muito simples, muito simplório, que requer baixíssimo custo, pouquíssima tecnologia, estratégia doméstica múltipla. Só que a empresa ela busca aumentar o seu negócio e expandir para várias regiões. Então, a logística ela começa a ser mais trabalhada, começa a ser mais operada. Pontos de distribuição começam a ser colocados em várias regiões para abastecer esses diversos outros países. Pontos de distribuição são colocados em outros países para abastecer esses Pontos países com seus estratégicos. produtos, exatamente. Então, aqui, olha, a gente já tem uma grande expansão da internacionalização do seu negócio. E, com isso, a estratégia logística ela expande e requer mais recursos, requer recursos consideráveis, requer uma distribuição, uma tecnologia, uma conectividade, uma integração entre a distribuição muito mais ampla, um custo muito maior de investimento. Então, ele já começa a ter uma expansão global,
porque ele já começa a distribuir, olha só, já há uma distribuição em vários países. Estratégia global. Ele não está só num país, ele já está distribuindo, já abriu uma rede de distribuição para vários países. Estratégia já está globalizado. Logística global. Só que tem uma última logística, né? Última estratégia, o quarto nível, que é a transnacional. E aí, o que corresponde a essa estratégia? Quando é que se tornou transnacional? Quando é que se transformou em transnacional? Que estratégia é essa? As que já atuam já localmente. É a mesma empresa que ela se instala naquelas regiões, ela não tem distribuição. Elas se instalam efetivamente, criam conglomerados naquela região, naqueles outros países, como se elas se estabelecessem lá também. Não como distribuidora, mas também como produtores, indústrias da mesma empresa, disposta em vários países para poder produzir a custos menores, mas tudo da mesma empresa. Elas se estabelecem nesses outros países. Elas se expandem para esses outros países, estabelecendo todo o complexo logístico naquele país. É uma corporação que ela internacionaliza todo o processo logístico naquele país. Não mais distribuição, mas todo o processo logístico é produzido naquele país. Ele pega o processo e sai instalando todo o conglomerado naquele novo país. Tudo da mesma empresa. São aquelas grandes corporações, vão sair expandindo para os países aí, instalando todo o seu processo naqueles países. Então, ela se transformou uma estratégia transnacional. Não apenas, ela não é mais apenas de uma única nacionalidade. É como se Ela é fosse múltipla nacionalidade. Hein, professor? É como se fosse uma Coca-Cola, uma Nestlé. Exatamente. Ela tem, o nome dela é falado em qualquer país. E tem distribuidora, tem engarrafador, tem todo o processo industrial, logístico naquele local. Naquele local. É como se ela não tivesse uma sede. Ela tem várias sedes. Tem várias sedes. Ela tem várias indústrias. Ela estabelece todo o processo naquele local. Então, ela transnacionalizou a sua logística, a sua produção, todo o seu processo produtivo e logístico transnacionalizou. A Coca-Cola, indústrias de automóveis, por exemplo, a Hyundai, do Corolla, como é o nome? Toyota. A Toyota é transnacional, ela estabeleceu indústria de produção dos seus automóveis em todos os continentes, então ela se transnacionalizou. Isso é estratégia de transnacionalização. Professor, Oi. eu pesquisando bem aqui, eu encontrei que o McDonald's, ele é uma estratégia doméstica múltipla, ou multidoméstica, né? Multidoméstica. Isso. É porque vai utilizando o recurso de franquia, né? Normalmente o recurso de franquia segue essa estratégia. Porque é só franquia, o seu negócio, o núcleo está num país. E aí sai colocando braços no mundo inteiro. Só que ela, para ser, por exemplo, ela também é global, né? Essas franquias também são globais. Elas são globais e domésticas. Porque ela sai distribuindo através das franquias para o mundo inteiro.
Agora, transnacional não, porque só se ela estabelecesse Uma não sede em cada franquias, local. Né? não franquias, mas sedes em todos os lugares. Aí sim, é transnacional. Deu para entender a diferença entre essas 4 estratégias? Pessoal aí presente, vocês compreenderam direitinho? Meus presentes. Deu para entender, Manuel, essas estratégias? Ele até... Compreendido, Manuel? Alguma dúvida em uma dessas estratégias? Ele tá falando alguma coisa, acho que tá... É que o microfone dele estava baixinho. É. É porque de tanto ele fazer frete... O Manel tá internacionalizado, ele está falando em algum Eu idioma tô escutando diferente. nadinha que você está falando, cara. Nadinha, professor. Não tô escutando. Indiano. Quem que Nadinha não está mesmo. escutando? Quem que não está Tá falando escutando? indiano aí. Deu pra entender, professor. Beleza. Cleiton, você está escutando bem? Tô ouvindo muito bem. Você entendeu porque- direitinho essas estratégias? Entendi, aí eu vou revisando o material. Inclusive, eu tô fazendo o trabalho, né? E eu realmente preciso entender melhor sobre o assunto. Muito bem. Bira, você tinha saído, voltou. Que bom que você voltou. Pelo menos está aqui, né? Eu não sei se ele está mesmo, né? Porque o microfone está desligado. Professor, ele tinha botado uma mensagem aí no grupo. Só a aí, alma dele. Ele não estava conseguindo voltar de novo. Caída do sinal dele, ele estava voltando. Ah, mas ele já está aqui, já voltou. É saber Eu se ele também- está mesmo, né? Se ele está mesmo, né? Eu também tava querendo acessar, mas tava dando erro. É porque às vezes o link realmente ele é teimoso. Então tá, estratégias dentro da globalização da logística, basicamente é isso. Agora eu quero ver com vocês, vamos adiantar o material aqui. Lembrando que a gente está falando, né? A gente está falando não estamos falando de logística do comércio eletrônico, a gente está falando de tópicos especiais daquela nossa disciplina EAD. Viu? Só para lembrar e enfatizar esse detalhe. Na segunda unidade de aprendizagem, vai falar sobre logística no agronegócio. Isso aqui é interessante, a logística no agronegócio. Porque é outra área onde a logística é extremamente importante. A logística é relevante, é importante em todos os segmentos. Todos os segmentos. No agronegócio, que é, por exemplo, onde o nosso estado é um grande produtor da soja, um dos maiores produtores do país. Então, a logística nesse processo é extremamente importante. A logística é que vai levar do pequeno produtor, do grande produtor, para as nossas mesas, o que é produzido no campo. É muito importante a logística. É uma gestão especializada focada na movimentação e armazenagem dos produtos. Não somente está presente, como é de extrema importância para diversos segmentos do sistema agroindustrial. Envolve todas as atividades, desde o início do processo, como os insumos, passando pelos serviços de apoio, as operações produtivas, até chegar na distribuição física desse produto. Portanto, para que o produtor obtenha sucesso, deve-se levar em conta esse processo, pois a logística no agronegócio ele repercute da seguinte maneira: obtenção do produto certo, para o cliente certo, na quantidade certa, na condição certa, no lugar certo, na hora certa e no custo certo, para que então possa ser consumido pelo consumidor final em tempo. Então, a logística é o que faz todos os processos moverem-se, chegarem, saírem de um ponto e chegarem onde deverão ser consumidos. Na agroindústria, no agronegócio, não é diferente. E aí, tirando um material que está lá no AVA,
as etapas e planejamento da logística dentro do agronegócio. Como funciona? As etapas são estas. Primeiro, os fornecedores de insumos, são as empresas responsáveis pela oferta dos produtos e equipamentos básicos, adubos, sementes, defensivos, que vão contribuir para a produção com alto nível de eficiência. Aqui já começa a logística. A logística tem que fornecer as condições para os produtores produzirem. E aí nós temos o fornecimento desses insumos que vão chegar na mão dos produtores. Atores responsáveis pela produção, os agricultores, pecuaristas, avicultores, suinocultores e assim vai. Então, eles vão precisar da logística para receber esses insumos que serão utilizados para a plantação, para a produção, para a criação. Se não tiver esses insumos, não tem como plantar e não tem como alimentar. Cadeia logística fundamental nesse processo. E aí vamos para a etapa seguinte. E aí vem os processadores, outro elo dessa cadeia. Aí vem lá do produtor para ser processado nas agroindústrias responsáveis em processar matéria-prima proveniente do produtor em alimentos pré-beneficiados, beneficiados ou transformados. A agroindústria que vai receber os insumos lá dos produtores, que vão direcionar o produto beneficiado para os comerciantes, composto por atacadista, responsável pelo abastecimento do supermercado, posto de venda, Açaí, exterior, exatamente, os comerciantes. E aí eles vão receber lá dos processadores. Quando muito, alguns comerciantes também são agroindústrias, né? Nós temos vários comerciantes que também têm no seu próprio processo complementar agroindústrias. E aí eles vão comercializar, que vai chegar ao mercado consumidor. Ponto final da cadeia, grupo de pessoas que vão consumir os alimentos. Cadeia logística da agroindústria, cadeia logística do agronegócio. E a logística está presente em cada uma dessas etapas. Quais são os pontos que devem ser atendidos para o correto planejamento dessa cadeia do agronegócio, logística do agronegócio? A localização das instalações são fundamentais, deve-se avaliar essas oportunidades, dificuldades que a região em que a propriedade rural está instalada oferece, tendo em vista o transporte, armazenagem, distribuição, pois conforme localização afetará no recebimento dos insumos o escoamento da produção, ocasionando um custo maior. É o que precisa ser planejado com relação à instalação do produtor, do insumo. Tem que ser planejado o sistema de informação, que é necessário para uma correta gestão, monitoramento, automatização da cadeia produtiva e logística, sendo realizado por intermédio de programas de computador e dispositivos tecnológicos. A localização, o sistema que será utilizado para monitorar, acompanhar, informar, comunicar, manter integrado o sistema de informação. Os suprimentos também, estocagem dos insumos, elementos importantes para a produção, sendo importante definir o que estocar, quando estocar e em que condições de estocar. Aí entra também a logística, a questão de estoque, controle de estoque, gerenciamento de estoque, gerenciamento de armazenagem, definir antecipadamente os melhores locais de armazenagem, manutenção dos produtos estocados, pois os grandes problemas é a sua pouca quantidade para atender a grande demanda, ocasionada pelos recordes recentes de produtividade alcançados. Então, aumenta a produtividade e a necessidade de remanejar, repensar onde será armazenado o processo de armazenagem. A gestão de suprimentos, a gestão de armazenagem é fundamental no processo logístico. E o transporte, né, que também tem sido um dos grandes gargalos nesse processo do agronegócio, da agroindústria, principalmente o transporte. Deve-se analisar o custo, velocidade, confiabilidade de cada modal, ferroviário, rodoviário, fluvial, decidindo pelo que mais se adapta às suas necessidades. E aí o transbordo, a comportagem, tudo isso precisa ser devidamente analisado, pensado, planejado dentro da logística do agronegócio.
São as etapas, são os ciclos da logística que precisam ser pensados, planejados e organizados para que flua dentro do agronegócio. Então, há vários gargalos que a gente pode observar aqui em cada uma dessas etapas aqui. Muitas vezes a localização ela foi planejada de forma equivocada e compromete a distribuição dos insumos. O sistema de informação não foi pensado adequadamente e o sistema não dá conta do acompanhamento do processo logístico, os sistemas que foram utilizados, ERP, SIG. Então, os sistemas não foram adequados, não foram pensados adequadamente e não podem ser utilizados como devem ser utilizados. O gerenciamento do suprimento, da armazenagem, tudo isso aqui é importante, do fornecimento na compra, na aquisição, na guarda, na manutenção. Tudo isso aqui é importante ser pensado e planejado. Não é só no comércio tradicional, mas também no agronegócio, isso aqui é fundamental. E o transporte, que é um dos elementos mais... é um dos pontos mais que causa maior dificuldade para a logística, que a gente sabe que o transporte, né, modal, os modais aí comprometem muito no agronegócio. As vias difíceis, os fretes, a dificuldade de línguas, as tarifações. Então, tudo isso compromete o transporte também. Tudo isso precisa ser planejado em todos os tipos de negócio, inclusive no agronegócio também. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre o agronegócio, a logística dentro do agronegócio? Para a gente poder pular para a última parte? Vamos lá? Algum comentário? Não, então, só falando sobre que o Brasil, né, professor, ele é o terceiro maior exportador, né, do setor do planeta de produtos agrícolas. Sim, isso mesmo. E nós temos um gargalo muito grande em três modais, no marítimo, no rodoviário e no aéreo, principalmente. Nós temos muita dificuldade para esse abastecimento aqui no país, principalmente no fluvial, no modal fluvial. A gente vai ver no modal marítimo fluvial, que a gente vai ver no nosso próximo material, que esse é o modal mais utilizado para transporte de insumos e de mercadorias, de produtos de um modo geral. Qual? O marítimo. Apesar do avanço viário, aéreo, avanço rodoviário, mas o marítimo ainda é o principal meio de transporte, de deslocamento de insumos e demais materiais. A maioria dos materiais vai por meio marítimo, até mesmo por quê? Porque nós somos um planeta aquático. A maior parte do nosso planeta de água, né? Composição de água. Então, é o meio mais utilizado também para transportar produtos. Só não é o mais rápido. Né? Infelizmente, não é o mais rápido. E, por conta disso, a tarifação é bem complicada, principalmente no Brasil. A gente vai ver que é um dos grandes gargalos no Brasil, essa questão portuária. A gente vai ver aqui. É um dos grandes problemas que nós temos. Vamos ver com a expansão do novo cais que está sendo desenvolvido na costa marítima maranhense aí, se a gente consegue aumentar o processo de transporte, o fornecimento, vai aumentar consideravelmente o fornecimento de produtos por esse meio. Então, a gente vai falar agora dentro da política portuária brasileira.
né? Porque também é muito importante, porque o modal marítimo, fluvial, e a gente tem portos, e a maioria do abastecimento da importação e exportação acontece por meio dos portos, principalmente na nossa região, Maranhão, São Luís, Maranhão, Brasil, saem dos portos, Portos de Santos, aqui o nosso porto, do Itaqui, entre outros. O Porto de Santos, que é um dos maiores portos do mundo. Então, falando sobre política portuária brasileira, a gente tem alguns comentários aqui. De acordo com a proposta da Comissão de Portos, é imprescindível que o país tenha uma política portuária nacional com fundamento nos seguintes princípios. A política portuária, ela precisa fundamentar-se nesses princípios para que haja efetiva funcionalidade dos portos. Defesa da lei dos portos, dos princípios nela escritos. Primazia e importância dos conselhos de autoridade portuária no planejamento, administração e coordenação dos assuntos que envolvem a administração do porto. Redução de custos e melhoria da competitividade nesses quesitos. Quais quesitos? Desburocratização e minimização da interferência estatal. A desoneração dos investimentos. O estímulo permanente à participação da iniciativa privada em investimentos na atividade portuária. Alteração do atual sistema de arrendamento de áreas e instalações, dando ênfase aos critérios de menores tarifas, maior produtividade, menos destaque ao valor financeiro ofertado pelos interessados na outorga, que a gente vai já falar o que é essa outorga, investimento em tecnologia e na formação de mão de obra, melhoria da produtividade, melhoria da logística de acesso e administração do porto de forma autônoma, ágil e com foco no mercado. Acontece que em alguns desses fundamentos a gente peca demais, principalmente a nível local, a nível estadual aqui. A administração do porto, ela deixa a desejar em vários aspectos. A gente vê, por exemplo, aí a questão da necessidade de afundar uma embarcação que ficou há meses parada aí na nossa orla marítima. Aí, um dos aspectos que entrou nessa questão ali daquela embarcação é a falta de controle sobre as embarcações que aportam aqui na nossa costa, que são utilizadas para importação e exportação de insumos. Essa falta de controle é um grande problema, um grande gargalo da nossa administração portuária local. Então, alguns fatores que estão apresentados aqui precisam ser muito melhores contemplados, muito melhor pensado sobre como está sendo praticada a política portuária local. A nível de Brasil já é complicado, a nível local ainda é mais complicado ainda. Para o maior entendimento dessa estrutura portuária do Brasil, é importante sabermos quem são os órgãos que formam o sistema de controle dos portos, sendo as entidades signatárias do país. Quem é aquelas que administram os portos, que fazem parte da gestão dos portos? Oi? São empresas públicas isso aí? São públicas, de economia mista e algumas privadas também. A maioria são instituições públicas e mistas. Associação Brasileira de Empresas Operadoras de Regimes Aduaneiros, Abratec, Brasileira de Terminais de Containers, Associação Brasileira de Terminais Portuários, Brasileira de Terminais de Recife de Alfandegários, a Associação de Comércio Exterior do Brasil, Associação Nacional das Empresas Permissionárias de Porto Seco, dos Usuários de Transporte de Carga, Centro Nacional de Navegação Transatlântica, Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Confederação Nacional da Indústria, Federação Nacional dos Operadores Portuários, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Mineração, Instituto Aço Brasil, Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool, Sindicato Nacional das Empresas. A gente poderia incluir aqui nessa lista também a que administra o porto local daqui também. A agência que administra o porto local. Então, todas essas são unidades, são órgãos que entram no processo aqui a nível de Brasil. Aqui a nível de Brasil.
Então, são várias instituições que integram um sistema de gestão dos portos, integram todo um conjunto de gestão dos portos a nível de Brasil. É que aproximadamente 80% de todo o transporte de cargas, como eu estava falando, no mundo, é realizado por via marítima, que é utilizada por mais de 150 países espalhados pelo globo. Infelizmente, esse setor da economia brasileira passa por diversos desafios quando se trata da logística portuária nacional. Os principais desafios da logística em relação ao transporte marítimo são esses aqui. Olha, ineficiência portuária. O que é isso? É responsável por causar filas e congestionamento dos portos. Sem esquecer, é claro, que milhares de produtos são perdidos devido à demora da alfândega para a liberação de cargas. Então, quer dizer, ali a gestão do porto na liberação, no despacho dos insumos que serão transportados ou que serão recebidos. Muitas vezes, isso aqui causa perda de produtos, perda de validade. Então, essa ineficiência portuária é um dos grandes problemas. Outro, o alto custo de embarque. Outro fator fundamental na formação da cadeia logística do país, sendo um grande obstáculo no sistema portuário. Mesmo apresentando algumas melhorias atualmente, ainda estamos em posição desprivilegiada nos outros países, deixando em desvantagem a nível internacional. O custo, nossas tarifas a nível internacional, as nossas tarifas são as mais caras do planeta. A gente sabe disso, né? Então, são cobrados tarifa em cima de tarifa, tarifa simples, tarifa dupla, tarifa composta, para que haja a entrega ou abastecimento de itens por meio do sistema marítimo. Então, é muito oneroso para quem transporta, para quem vai entregar ou para quem vai buscar. É muito oneroso o embarque e desembarque no país. Nossa tributação é muito pesada. A burocracia acentuada. Temos a fama de um país burocrático, diversos setores, incluindo a logística portuária. Enfrenta procedimentos extremamente burocráticos, tornando os nossos processos onerosos e lentos e provocando perda significativa para a economia e a sociedade brasileira. A burocracia no nosso país também é muito grande. Há uma necessidade de passar por várias etapas para poder liberar despacho, liberar aporte, liberar o material, os produtos. Então, vários documentos são necessários. Essa burocracia acaba também emperrando a logística por meio marítimo. E dificuldade de interligação com outros modais de transporte. Quando se fala em eficiência, esse desafio se torna mais problemático para o sistema logístico, que ele precisa crescer e reduzir custos, obter um nível adequado de integração e comunicação entre portos e demais meios de transporte exige um alto índice de investimento e manutenção do sistema. A integração, aqui que a gente fala interligação, integração com o transporte rodoviário, com os meios rodoviários, com o meio ferroviário também, à medida que chega já ir deslocando para outro modal para que dê continuidade ao transporte. Então, essa falta de interligação e integração também é um grande problema para a logística desse modal marítimo. Então, isso são problemas que nós vivenciamos, a logística vivencia, com relação principalmente ao transporte por meio marítimo, por conta do portuário. Aqui, para a gente tomar ciência dos instrumentos que são utilizados para o planejamento do setor portuário no Brasil. Quais são os instrumentos que são utilizados a nível de país, de Brasil, que são os instrumentos formais de administração, instrumentos políticos formais de gestão dos portos nacionais. Tem o Plano Nacional de Logística Portuária, o PNLP. O Plano Nacional de Logística Portuária é o plano principal sobre o setor portuário. Ele ficou definido como instrumento de Estado
e planejamento estratégico do setor portuário nacional, que visa identificar vocações de diversos portos. Esse planejamento, esse Plano Nacional de Logística Portuária, é que ele vai planejar todas as mudanças a nível estratégico dos portos nacionais. E aí temos o Plano Mestre, que é um instrumento de planejamento de Estado voltado à unidade portuária. Unidade portuária. O que ele quer dizer aqui? Considerando as perspectivas de planejamento estratégico do setor portuário nacional constante do PNP. A partir do que foi definido no Plano Nacional de Logística Portuária, o Plano Mestre é o plano que vai ser desenvolvido a nível de cada porto. Tá? Já é como se fosse segmentar o Plano Nacional de Logística Portuária para os portos, individualizar. Então, para tais portos, cada um tem o seu plano mestre. Será desenvolvido o plano mestre, baseado nas diretrizes do Plano Nacional de Logística Portuária. Aí tem o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, o PDZ, refere-se ao instrumento de planejamento operacional da administração portuária, compatibiliza as políticas de desenvolvimento urbano dos municípios do estado e da região onde se localiza o porto. Quer dizer, esse plano de desenvolvimento e zoneamento é a ação do porto naquela região, naquela cidade, naquele estado. A atuação do porto, a afetação do porto em relação ao local onde ele está instalado, onde ele está presente, o município, o estado. Então, é feito um plano de desenvolvimento e zoneamento para aquela região, a relação do porto com aquela região. E o Plano Geral de Outorgas, consolidado como instrumento de planejamento de Estado, consiste em um plano de ação para a execução das outorgas de novos portos ou terminais públicos e privados, sendo este responsável por reunir a relação de áreas destinadas à exploração portuária na modalidade de arrendamento, concessão, autorização e delegação. Então, esse plano de outorga, geral de outorga, já é concessão. É o planejamento para estabelecimento de um novo porto. Quando, por exemplo, estão fazendo aquele novo porto, agora no nosso litoral, e aí teve que passar por esse plano geral de outorgas para poder viabilizar, conceder a condição de abrir um novo porto. Então, é o que vai administrar, planejar e administrar a abertura, a concessão de novos portos. Então, esses aqui são os instrumentos gerais a nível de país que são utilizados para o setor portuário, para o planejamento e gestão do setor portuário. Planejamento e gestão do setor portuário. Então, esses quatro: Plano Nacional de Logística Portuária, Plano Mestre, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, Plano Geral de Outorgas. Outro ponto de evolução do planejamento portuário foi consolidado pelo novo marco do setor portuário. É um marco que foi recentemente consolidado para nortear toda a gestão portuária, para nortear todo gerenciamento do setor portuário local, marco do setor portuário, redigido pelo ministro-chefe da Secretaria de Portos e a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Nesse marco do setor portuário ficam definidas diretrizes que visam a retomada do planejamento do setor portuário. Nesse marco, novo marco do setor portuário, é feito o planejamento portuário pela Secretaria de Portos, planejamento logístico integrado de transporte terrestre e aquaviário, o Plano Nacional de Dragagem, o segundo Plano Nacional de Dragagem, e a integração das autoridades dos portos, fazendária, policial, fazer a integração de todas as autoridades, integrar essas autoridades nos portos. A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Núcleo Sanitário, Justiça de Saúde, Fazendária, e foi constituída, então, essa Comissão Nacional das Autoridades dos Portos, chamada de CONAPORTOS. Isso aqui é um planejamento instituído, derivado do novo marco do setor portuário. Então, é isso aqui que a gente queria falar sobre o setor portuário. A política portuária brasileira, claro que tem diversos
pontos que devem ser considerados na política portuária brasileira, questões espaciais, questões regionais, questões culturais, questões políticas legais, demográficas. Então, são vários elementos que devem ser observados. Mas, se tratando de logística, a relação com a logística, os problemas com a logística foram esses que nós tratamos aqui, que eu queria trazer para vocês. E aí a gente finaliza o nosso material. Então, a unidade 3 é constituída desses 3 assuntos. A unidade 3 que foi visto por aqui, que nós vimos aqui. Foi constituída a unidade 3, que lá deriva 3 questões da atividade avaliativa. A questão da relação logística, economia e organizações, no sentido de falar sobre as estratégias de globalização, globalização e estratégia de globalização da logística, perpassando o agronegócio, a logística no agronegócio, e também na última unidade de aprendizagem que nós falamos sobre a questão portuária brasileira, a política portuária brasileira. Então, professor, esse material aí tem PDF, tem? Vai estar nesse PDF aqui, que eu vou estar postando. Tem os livros textos, as apostilas textos lá em cada uma das UAIs, né? Tem aquele fragmento de apostila de livros que corresponde a esses assuntos em cada uma das UAIs, tem lá, que é para vocês terem estudado a partir dela lá também. Isso aqui eu tirei dessas apostilas que estão lá, desses textos que estão lá que você fala. nas UAIs. No AVA que você fala? Isso, no AVA, no AVA. Isso tudo é material do AVA. Vamos lá, só para situar direitinho. A nossa atividade avaliativa toda ela baseada no AVA, no capítulo 3 e 4 do AVA. Abrindo aqui para mostrar para vocês. Peraí, vamos nos situar direitinho aqui. Eu achei, não sei usar as outras pessoas, mas eu achei as perguntas meio complexas. É porque tem que ler esses conteúdos, que aí você não terá dificuldade em responder aquelas questões. Eu tirei exatamente os textos para você poder ler aqueles textos e explorá-los direitinho. Porque se eu colocar perguntas simples, você não se obriga a ler aqueles textos para poder responder essas perguntas. Eu achei bem complexo. Tanto que eu tive que usar sinônimos, por exemplo, as demandas da logística em determinadas questões e tal. Mas mas se tu ler direitinho o texto, vocês se identificam, vocês localizam logo a resposta dentro dos textos. Dentro de cada um desses textos. É o 3 e o 4, professor? As unidades 3 e 4 que nós estamos estudando agora para poder fazer essa segunda atividade avaliativa, correspondente ao segundo bimestre. Aqui, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Bom, na 3 tem 3 unidades, né? 3 UAIs. Todas elas têm 3 UAIs. Todas elas têm 3 UAIs. Unidade de aprendizagem. Deixa eu colocar aqui para vocês se situarem comigo. Tá aqui, ó. Tá na telinha aqui para vocês verem, acompanhando. Tá aparecendo para vocês aí? Estou na disciplina Tópicos Especiais. Sim. No AVA. Tá aqui, ó. Unidade 3 e 4. Unidade 3. Esse material que a gente trabalhou aqui foi dessa unidade 3. Unidade 3 aqui, que é o que corresponde... A gente trabalhou no primeiro bimestre a unidade 1 e 2. A gente está trabalhando no segundo bimestre a unidade 3 e 4. Então, referente a essa unidade 3, está aqui, ó. Que nós falamos agora há pouco. Relação logística, economia e organizações. Logística no agronegócio, política portuária brasileira. Aspectos dentro desses assuntos foram abordados lá. Claro que eu coloquei lá de uma forma bem sintética, não foi de uma forma analítica, bem sintética mesmo, explorando pontos específicos de cada uma dessas UAIs aqui. Vamos entrar aqui no primeiro conteúdo que nós trabalhamos lá. Deixa eu abrir aqui.
E as questões foram tiradas de cada uma dessas unidades. São 3 questões tiradas dessa unidade 3 e 3 questões tiradas da unidade 4. E próxima semana eu ainda converso com vocês sobre ela, a unidade 4. Deixa eu abrir aqui. A internet parece que está meio lenta. Eu sei que a internet ajuda aqui. Foi erro aqui. Será que está com problema no sistema? Por isso que não está abrindo? Você está abrindo qual a relação logística ou logística no agronegócio? Eu estou abrindo aqui a relação logística. A primeira, o A. Parece que vai abrir aqui agora. Estou abrindo aqui. Aqui não abriu não, está dando erro. Estou abrindo aqui o meu. Aqui. Acessou. Esse carrega a telinha aqui, está abrindo aqui agora, olha lá, relação logística, economia e globalização. Então eu vou buscar aqui, ó, conteúdo do livro. Explorei aqui, tirei as questões daqui, porque fica melhor de você. Aí você vai ter que ler, localizar, essa questão está dentro desse conteúdo desse livro. Aí dá para responder direitinho a questão, porque eu fui de uma forma que a resposta está bem clara em relação ao texto. Tem que vir aqui no texto, tem que dar uma pequena leitura no texto para você responder adequadamente essas questões. Esse fascículo que fica presente aqui. Todos eles basicamente são desse jeito. É uma forma, claro, que como a gente não tem as aulas que deveríamos ter, então é uma forma de obrigá-los a ler o conteúdo, a tentar buscar o mínimo possível das informações para vocês responderem as questões, porque senão vocês ficam muito superficial, muito rapidamente, aí não se aprofundam. Eu estou me aprofundando bastante. Tipo a questão, apresente os possíveis ganhos da logística por meio da globalização, ok. Apresente as demandas logísticas por meio da globalização. E aí eu tive que ir atrás do sinônimo e eu pensei que apresente... As ofertas de mercado, as oportunidades de mercado. O que ela pede pela globalização? Eu não consegui entender essa pergunta. O que é globalização? O aspecto da globalização... Essa pergunta eu não entendi. Nessa questão, é o que a globalização deseja que a tua empresa desenvolva, o que ela permite, o que a globalização está permitindo, está demandando para a empresa em relação à logística. Por exemplo, a globalização demanda que a empresa ela desenvolva a sua cadeia logística de uma forma global. O seu processo logístico ele precisa ser, como a gente colocou aqui no texto, no próprio material aqui, vou colocar aqui, e são as demandas da globalização, as estratégias, né, aquelas estratégias que nós vimos, a globalização demanda. Não, vou colocar aqui no texto mesmo, ver se ele abre o texto e a gente já localiza essa questão rapidinho aqui no texto. Fica melhor até para vocês visualizarem a título de exemplo. Logística e distribuição. E aqui vamos, deixa eu ampliar aqui, para a gente visualizar melhor. Vou colocar aqui no tela inteira aqui. Deixa eu passar aqui, ó, as demandas logística. E nessa aí, por exemplo, eu botei ganho com a diversificação das atividades empresariais, possibilitando a garantia da entrega de seus produtos e serviços aos clientes com a garantia de qualidade esperadas. Sim, isso é o que a globalização vai buscar, que a tua empresa se adeque para que ela se torne globalizada. Ganho com as tecnologias que foram desenvolvidas
com o advento da globalização, aquisição, armazenamento, inteligência processual e distribuição em geral, tornam-se muito mais dinâmicas e eficientes. Eu só não estava entendendo o complemento e as demandas logísticas por meio da globalização. Tipo, não estava encontrando um nexo disso. A globalização demanda que a empresa evolua em sua tecnologia, invista em tecnologia, invista em recursos humanos, invista em instrumentos de acompanhamento logístico muito mais eficaz. É o que a globalização impõe que a sua empresa melhore para poder ela se tornar globalizada. As empresas passaram a investir mais na logística, tanto na operação da atividade quanto no desenvolvimento de novos métodos. Demanda novos métodos da tua empresa, novas tecnologias. Então foi meio que eu botei. Aperfeiçoamento do recurso humano. Eu botei mais ou menos isso, que a comunicação precisa ser eficiente, o produto ou serviço precisa ser adequado, né, às necessidades locais, os prazos de entrega precisam ser cumpridos, todas as etapas da produção até a chegada do produto ao cliente precisam ser bem gerenciados. Acho que depois que eu fiz o sinônimo da demanda, eu consegui. Eu estava meio perdido na pergunta. Então, a gente lendo esse texto aqui, a gente vai ver aqui que vários autores apontam as necessidades que a empresa precisa apresentar para se adequar a essa globalização. Como que isso seria a demanda que a globalização exige das empresas. Melhor estrutura para poder transporte, para poder armazenar, melhor estrutura de armazenagem, melhor estrutura de transporte, melhor estrutura dos seus modais, a formação de alianças é necessário. Também aqui, que é demandada a partir dessa compreensão, as empresas passam a gerenciar a atividade logística com base em 5 aspectos fundamentais, que é aquilo que nós vimos: estrutura do ciclo de vida, o transporte precisa ser melhorado, considerações operacionais precisam ser analisadas. Então, isso responde àquela questão das demandas que são exigidas pela globalização. Tem que ler para poder entender e poder responder essas questões. É uma questão de leitura, compreensão e interpretação. Senão você não consegue responder, só lendo. Tem que ler. Eu respondi de acordo com minha pesquisa, porém foi meio que nesse norte, assim, Sim. Muito bem, corretamente. E aí essa questão do agronegócio, explique a logística no agronegócio no contexto do pequeno produtor. Sim, meio que tem eu entendi que ele pega tá. Tem lá no texto esse material. Tem lá no texto esse material. Eu até baixei do agronegócio para ficar melhor eu poder trabalhar e ler. Porque na lógica, você explica a logística no agronegócio, e aí se eu quero o contexto no pequeno produtor. Eu acho que é de acordo com a necessidade que ele tem menor, né? Exatamente. Aí adequa o pequeno, né? O pequeno produtor, logicamente, que ele precisa de uma logística de menor porte do que um grande produtor, médio, grande produtor. Então, os recursos de logística que são mais adequados ao pequeno produtor, quais são elas? Porque às vezes ele leva no carro dele mesmo, né? Exatamente. O pequeno produtor usa o próprio carro dele. Deixa eu colocar. Por exemplo, aqui em Passo Lumiar, na época que eu trabalhava na prefeitura, eles distribuíam semente de milho. Só que os produtores não sabiam e não tinham como produzir milho. Então, eles produziam só aqueles repolho, cebolinha e tal. Foi uma discussão que teve na época, né? E eles disseram que não tinham como produzir milho. Aí entra a questão de identificar realmente as capacidades dos pequenos produtores. Porque o prefeito que distribuía milho, distribuía feijão para eles, só que eles não tinham o que fazer com aquilo. Aí eles comiam o feijão. Falta orientação, não é só distribuição, né? Não é só distribuição, é também orientação.
é informação, é capacitação. Não é só Aí o entregar o prefeito queria milho. que eles não comessem o feijão e queria que plantasse. Só que as pessoas não tinham como. Claro que Faz tudo. ele não ia conseguir alcançar jamais a eficácia desse projeto dele É. se ele trabalha só a questão da entrega, do Até hoje depósito. as comunidades recebem feijão, né, para plantar, milho. Só que acaba indo para a panela mesmo. O que acontece é que a má vontade de... Até a ideia é boa, mas a má vontade de fazer o planejamento adequado desse processo. E acaba não Sim. fazendo de forma adequada o planejamento. Não pensa em todas as possibilidades, em todas as etapas, em cada um dos componentes que precisam ser trabalhados para poder ter a eficácia do projeto. Só entrega e pronto. Só entrega É aquele não pessoal adianta. é aquele pessoal do Iguaíba ali. Sim. Eu fui em diversas entregas de sementes e nunca dava assim. O prefeito estava reclamando que nunca havia as plantações de milho e nem de feijão. E aí as pessoas falavam que não tinha como fazer isso. Infelizmente. Gente, então vamos lá. Obrigado aí Beleza. pela contribuição, Cleiton, e os demais. É porque eu estou há dias já nesse trabalho. Que bom. Eu espero que você tenha muito Obrigado. sucesso nesse trabalho aí. E aí, Manel? Deixa eu pedir sua contribuição. E aí, Manel? Você já fez tua avaliação, Manel? Estou fazendo, só fiz a de comércio eletrônico até agora. Começa eletrônico? Ah. Fazendo ela também. Ah, sim, compreendo. E aí, Haroldo, como é que foi a tua primeira experiência participando aqui da nossa live? Cadê ele? Eu acho que é o filho dele também. Não, eu reconheço, eu acho que aquele olho é dele, de Haroldo. Mas eu acho que ele está meio perdido, Haroldo. Manel, esse teu microfone está parecendo um pato aí, falando dele. Ninguém entende nada. Ninguém entende nada. Esse fone teu tá com defeito, Manel. E aí, Bento? Aproveitando aí o gancho. Fale aí. Não, esse eu não botei para fazer ainda não, professor. Não. Mas Mas pelo eu tô menos quebrando a cabeça. Mas pelo menos já deu um norte, né? Já deu um norte. Cleiton, Oba. Cleiton, eu me tiro uma dúvida, esse prefeito aí distribui essas sementes, a semente principalmente de milho, mas elas já vão com veneno para poder plantar. E os caras com milho. Como é que acontece? Agrotóxico. Existe existe a política estadual que eles distribuem a semente para os municípios. E aí, na época que eu trabalhava na prefeitura... Eu estou entendendo, é porque os caras comiam, ela já vai preparada própria para o plantio, já com agrotóxico, como é que eles comiam. Ela é preparada, mas ela que vai com veneno, não sei disso não. A semente preparada para plantio, que eu sei, né? O arroz, o feijão e tal. Principalmente a de milho já vai até, ela não é nem mas normal, veneno, não sei. É preocupante isso aí. É preocupante. É até um pacote diferente. O pacote do feijão, ele é tipo de um papelão, assim. Mas aí, lá, a realidade dele é que eles comem mesmo. Tipo, porque as sementes, eles vêm de forma já separada, adequada para plantio, a semente. Eles sabem disso. Diferente do grão de consumo normal que a gente adquire no mercado já devidamente industrializado. É muito diferente. Mas a prefeitura e o governo dizem assim, come não. É a finalidade que eles usam isso. Aí eles vão lá, tem a reunião como se fosse mini produtores, né? Microprodutor individual. Isso, aí eles... Bento sabe disso, mora lá. Aí eles pegam... Não mora em Guaíba, não. Não, no Passo Lumiar, na sede. Sim, eu tô falando na sede. Sim, sim. Aí eles pegam, levam para casa, como se fosse para plantar, mas eles vão e comem. Por isso que eu fiquei na dúvida. Mas não é indicação. Mas não é indicação, não. Da prefeitura nem do governo.
Mas sabe o que é Não, eu isso? sei que na indicação. Eu tô falando é porque a semente já vem preparada para Preparada. Plantio. o plantio. Ela é diferente dessa que a gente come. Aí os Tem caras. escrito lá. Pois Tem é, aí escrito os caras ainda que- comem ainda. E isso é muito comum. ruim. Mas sabe onde é que está o problema disso? Onde é que está o problema? Identifica o problema disso aí. É como você falou, É o na gerenciamento. no processo, né? Gerenciamento. Não adianta só jogar. Exatamente. Aí entra a questão do gerenciamento do processo. Aí faz todo o planejamento, faz todo o projeto, porque é um projeto isso. Construiu o projeto, elaborou o projeto, vamos colocar em prática esse projeto, vamos chamar o pessoal, distribuir os grãos. Aí distribui os grãos, os pequenos produtores. Aí não acompanha, não continua o processo. O projeto ele precisa ser continuado no acompanhamento, na orientação. E bem aí para. Bem aí não acontece mais. Só acontece a distribuição. Agora o resto. Tem uma pequena que orientação acontece? Naquele encontro tem uma pequena orientação. Mas a maioria ali, ele não vai entender efetivamente a ideia, o que deve ser feito de fato. É preciso ter pessoas que devem ser destinadas aos locais e orientando praticamente os técnicos, que precisam orientar tecnicamente. E tem os técnicos na secretaria. Mas não estão sendo utilizados, né? Não estão sendo utilizados. Tem as vagas específicas, tem tantas vagas para que tem o técnico de pesca ou de agronomia, tem todos. Eles só estão lá para ganhar dinheiro lá, eles não estão trabalhando em nada lá, né? Tem as vagas específicas para cada pessoa. Mas infelizmente, efetivamente, isso não está acontecendo. Isso é um grande problema público. Eu digo na estrutura. Sim. Existe o espacinho certinho de cada coisa. Tem a estrutura, tem na estrutura. A estrutura está montada, mas é chamado... Mas a prática não existe. Não é organograma. Organograma. Entendi. Tem na estrutura formal, mas funcionalmente não funciona. Minha parte é mais essa, de discutir o que existe na estrutura, né? E o que eu vi na prática, assim, do tempo que eu trabalho com isso. Aí vai fazer o feedback junto aos pequenos produtores. Vai lá nos pequenos produtores identificar o que eles viram, o que eles acharam disso tudo aí. Aí eles vão dar o ponto de vista deles, eles vão falar lá, a gente não teve acompanhamento, só recebeu o grão e não sabia o que fazer. Acabou de dizer isso, né? Comemos, fizemos aquele cozido porque a gente não sabia o que fazer com os grãos. Não ensinaram toda a prática, todo o manejo, né? Infelizmente a gente tem muito isso. Aquela plantação, não sei se eu já deve ter visto, claro, que fica assim, tipo uma madeira, as estacas de madeira com repolho, aquelas coisas que eles levam para Ceasa. Sim. Todos os dias, aí eles vão à noite e vão para lá e esperam o dia amanhecer para vender depois. Essas pessoas não têm informação, essas pessoas não acessam professor, informação, não tem orientação. Diga, Bento. Não, se a aula vai continuar, eu vou me recolher que eu tô nessa semana. A gente está finalizando aqui. É a discussão final. Tem mais? Você gostaria de fazer algum comentário? Não, porque eu tô demais, eu tô um trabalho aí que tá acabando de madrugada aí. Tá certo, Bento. Fique tranquilo, a gente já está finalizando aqui. Eu até agradeço muito que você tenha, apesar das dificuldades, você tenha participado, viu? Te agradeço muito pela sua participação. Valeu aí. A gente vai ter, na próxima semana, a gente vai trabalhar a segunda parte, a quarta unidade, para a gente fechar tópicos especiais. E eu gostaria só de falar, pode falar, que a sua estratégia de aula, eu acho que é uma das melhores que eu já vi. A dinâmica, né? Tanto que eu tenho a licença para usar, né? O Zoom. E eu já vi os professores que ficam travando a aula e a gente tem que entrar todo o tempo. Eu tive que pagar. Eu particularmente... Tem o apoio, né? Pra gente ver aqui tudo isso. Eu particularmente não gosto muito desse Zoom, não. Ele trava demais. Eu acho que o Meet deve ser, eu acho que seria melhor. Eu já vi piores, por isso que eu tô falando que até que o Zoom não trava. O problema é que ele encerra pra gente abrir de novo. Eu tô dizendo assim que dentre todas as aulas que eu já assisti no Zoom, é a mais dinâmica, com material de apoio que a gente consegue assistir tranquilamente. E a participação, que pelo menos o meu feedback que eu tenho,
é que eu já vi aulas que todo mundo some e não aparece mais. E o professor fica só falando e ninguém participa. E a sua não, ficar as pessoas participando. E, Cleiton, eu tive que adquirir aqui o plano básico, que é em dólares. O Zoom a gente paga em dólares. Isso. A gente não tem moeda local real, não. $15 equivale a R$75. Pago mensalmente para poder dar esse conforto para as nossas aulas. E fica muito melhor. Melhor do que ficar caindo e só a tela aberta com o professor falando que as pessoas não têm a base lá. Não, minha ideia é estar interagindo com vocês. Minha ideia é interagir com vocês. E a sua paciência também. E, Cleiton, em alguns momentos requer, né, senhor? É verdade. Eu preciso de uns treinamentos contigo, Cleiton, para aperfeiçoar meu trabalho, viu? Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Tivemos outros aqui que tiveram que sair antes, mas tudo bem. Haroldo, pelo visto, ele está apanhando com a máquina, ele não está conseguindo. Desde o começo ele está apanhando com a máquina. Ele está lá, a cabeça dele. A gente olha o olhinho dele ali, lá jogando ali. Sim. Haroldo, deve estar ouvindo a gente. Haroldo, eu acho. Haroldo, muito obrigado pela tua participação, viu? Manuel, Cleiton, Bento, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês sempre agregam muito ao trabalho que eu faço. Muito obrigado mesmo. O material ficar disponível para vocês verem a qualquer tempo que precisarem. Boa semana para vocês, viu? Boa noite e Deus abençoe. Se puder jogar no grupo lá. Vou sim, vou estar colocando no grupo daqui a pouco. Valeu. Boa noite. Obrigado a vocês. Obrigado, tchau.